essa semana foi o Barroso. Desde que o Tarcísio assumiu, nós já estamos em 2023, 2024, nós estamos em 2025, já passamos da metade de 2025. Em um mandato inteiro, a Rede Cultura, que é uma TV estatal paulista, continuou dia sim, outro também, falando mal da direita. E essa semana foi o Barroso. Desde que o Tarcísio assumiu, nós já estamos em 2023, 2024, nós estamos em 2025, já passamos da metade de 2025. Em um mandato inteiro, a Rede Cultura, que é uma TV estatal paulista, continuou dia sim, outro também, falando mal da direita. Aí você vai falar, mas a TV Cultura ela é administrada pela Fundação Padre Anchieta. Ok, mas a TV Cultura ela já estaria fechada se não fosse o dinheiro de publicidade do governo do Estado de São Paulo, porque o Lula também não é dono da Globo. O Lula também não é dono da Globo. Se o Lula fala, para sua moto na BR, para de pôr publicidade na Globo, não tinha mais Globo também. Eu acho essas coisas muito estranhas, muito estranhas. Para mim, o Bolsonaro está sendo meio assim que chantageado, sabe? Olha, 1 ano e 7 meses, você tem que apoiar o Tarcísio, tá? Por que tem que apoiar o Tarcísio? Porque o vice do Tarcísio é o Ciro Nogueira, do PP. Ih, Brasília dá um trabalho, Firmino. Você não tem ideia do trabalho que dá Brasília. Não, eu concordo com você, mas antes do... Concordo ou sem corda? Não, Adoro eu falar. concordo em partes. Concordo ou sem corda? Porque antes do tarifaço, tá? Antes do tarifaço, tinha uma conversa que até surgiu em vários portais de direita aqui. Tinha uma frente centro-direita para minar a esquerda do Senado ano que vem. E tinha essa conversa. Depois que veio a história do tarifaço, com o posicionamento do Eduardo Bolsonaro, um pouco que paramos de falar disso e começamos a falar de Eduardo Bolsonaro. Mas antes tinha um movimento de Tarcísio é o nome e vamos juntar nomes suficientes para vencer a esquerda no Congresso. Era essa conversa que tinha, que inclusive foi pauta em vários perfis de direita. Existia um movimento assim, por isso que eu te pergunto, você não acha que, naturalmente, seria um movimento do Bolsonaro apoiar o Tarcísio? Olha, pois bem, você sabe que isso é uma coisa, não está na pauta de hoje, mas foi uma questão que está se discutindo em bastidores ao longo do dia. O Eduardo Bolsonaro ontem, ele disse o seguinte, logo no começo da tarde. Com Tarcísio ou sem Tarcísio, se o meu pai, Jair Bolsonaro, não for candidato a presidente, o candidato serei eu. Cravou. Aí logo depois saiu a matéria da Michele Bolsonaro falando que defenderia o legado do marido como uma leoa. Vou me erguer como uma E aí leoa. logo depois saiu uma matéria no portal Metrópolis, onde nós estamos neste momento, da Andresa Matais, dizendo que os aliados do Bolsonaro do Centrão, leia-se Ciro Nogueira, dono do PP, avisou que vai rolar a festa, não, avisou que Bolsonaro vai abençoar a candidatura do Tarcísio de Freitas. Essa foi a sequência de ontem. Logo depois, o senador Flávio Bolsonaro, que é o filho 01 do Jair Bolsonaro, disse que era mentira. Mas na mesma mensagem de ex que ele falou que era mentira, ele falou, Tarcísio, nós estamos juntos em 2026. Então eu não entendi muito bem a mensagem do Flávio. O Carlos Bolsonaro, que é o 02, ele falou que passou o dia todo com o pai e não ouviu o pai falar isso. Mas também não disse que o pai não falou isso, porque ele podia ter perguntado para o pai. Agora, hoje o Eduardo Bolsonaro, ele reafirma que vai ser candidato a presidente da República pelo Partido Novo. Então, depois que ele diz isso, sai mais uma matéria na Folha, a Mônica Bergamo publica isso, de que o Jair Bolsonaro está irritado com o filho 03, o Eduardo, por fazer estas declarações. É uma história enrolada, né? É um diz que me diz do inferno. Mas pense bem. Para mim, já que o Alexandre de Moraes mandou que o Jair Bolsonaro ficasse preso em domiciliar
e sem direito a se comunicar por conta de uma investigação de coação no curso do processo, que foi denunciada sem o Bolsonaro, ou seja, o Alexandre de Moraes já devia tê-lo liberado da domiciliar e deveria tê-lo liberado da proibição de falar na internet. Não o fez. O que é isso? Abuso de autoridade. Mas o Alexandre de Moraes pode tudo. É muito estranho. Mas se o Alexandre de Moraes disse para o Bolsonaro não usar a internet e colocou severidade na pena preventiva dele, porque ele falou através do celular da manifestação do Rio de Janeiro no mês passado, eu fico me perguntando por que o Alexandre de Moraes ele não abre uma investigação ou prende, por exemplo, o Ciro Nogueira ou quem quer que seja que diz aquilo que o Bolsonaro teria dito. Porque se ele não pode dizer nada, já seria uma afronta à ordem do Careca, desculpe, não nada com você, mas é com o Alexandre, desculpe se ele manchou a sua classe, Firmino, eu peço desculpas, mas... Sempre para os carecas que sobra, né? É verdade, a culpa é do Alexandre, mas pelo menos você não junta a baba no canto da boca, porque ele, além de careca, enquanto ele fala, ele junta aquela babinha no canto da boca. Ele deveria ir em cima daqueles que dizem o que o Bolsonaro disse, porque o Bolsonaro não pode dizer nada segundo a decisão dele próprio. O fato é que, na minha concepção, neste ponto, neste aspecto, eu dou razão ao Eduardo Bolsonaro. Porque o Eduardo Bolsonaro ele é o sujeito que vai lá e faz. Ele viu que aqui no Brasil, os colegas dele da Câmara são um bando de esterco, que eles estão todos debaixo do cabresto do STF. Então ele foi para os Estados Unidos fazer alguma coisa que realmente fez a diferença, porque se o Trump não tivesse imposto nenhuma sanção e nenhuma lei Magnitsky ao Brasil e a brasileiros, nós estaríamos ainda discutindo o sexo dos anjos. Então se o Eduardo Bolsonaro vira e diz, eu vou ser candidato pelo Novo e ferre-se aquele que quer sair candidato com a bênção do meu pai, porque meu pai está feito de refém, eu vou ser candidato, não importa o quê. Eu acho que ele vai lá e faz, ele tem uma qualidade muito grande nisso. E eu acho que o grande pecado... Mas você acha que existe espaço para ele se candidatar? Eu acredito que sim. Mas hoje... O STF lançou a chapa Aécio Temer essa semana. Não, tudo bem, gente, mas esse menino, se ele pisar aqui, vão prender ele. Esse menino não pode vir para o Brasil. Vão caçar esse menino. Se ele voltar depois que ele registrar a candidatura, já não pode. Não, o STF pode tudo, eu sei. Imagina, você acha que se esse menino pisar em Guarulhos, não vai uma polícia atrás dele? Vai. Essa semana a PGR denunciou por obstrução de justiça ele e o Paulo Figueiredo. Oi. Com certeza vai ser acatado. Eu não tenho, você tem alguma dúvida que vai ser acatado? A PGR denunciou por obstrução de justiça, coação no curso do processo. Não foi obstrução. Ou seja, eles são coastores. Quem é a autoridade coagida da vítima? Alexandre. Então ele denunciou com base numa investigação levada a cabo pela vítima, pela autoridade coagida. Realmente isso mostra que o Brasil é uma ditadura. Exatamente, mas você acha que ele pisaria? Eu não acho que ele pisaria aqui. Ele não é doido de vir pra cá, gente. Eu não sei dizer. Porque pensando em publicidade, em marketing, se o Eduardo Bolsonaro, como pretenso candidato a presidente, voltasse ao Brasil e fosse preso pelo Alexandre de Moraes, em uma ação penal originada de uma denúncia, embasada numa investigação, presidida pela própria vítima, o que em direito, para qualquer pessoa que é alfabetizada, tem vergonha na cara de assumir que leu aquilo que está escrito, o Alexandre de Moraes ele vai deixar, né, a sua traseira muito mais exposta e o Eduardo Bolsonaro ele vai ganhar um status quase que de Nelson Mandela no Brasil. Eu acredito nisso. Isso seria um golpe publicitário para o STF muito grande. O STF jamais se recuperaria de uma prisão do Eduardo Bolsonaro. Você não acha isso? Eu não acho que eles se importam mais com isso. Quando eu olho em 2015, quando você tinha o Joaquim Barbosa, o STF era uma instituição respeitada. Eu acho que em 10 anos desmoronou a reputação da Suprema Corte.
Agora, eu não acho que eles estão muito preocupados com isso. Você vê agora, eu estava vendo o Gilmar Mendes hoje, foi falar da magnífica atuação do Alexandre de Moraes e chorou. Chorou? Se emocionou. Ele tá engasopado? Acabou de aparecer matéria para mim, o Gilmar Mendes chorando, porque né, se emocionou falando do Alexandre de Moraes. Então, assim, eu me pergunto até onde eles estão muito preocupados com isso aí. Porque depois do que a gente viu nesse julgamento, um juiz era indicado, outro era amigo, outro era... Amante. Amigado. Não, a Carmen Lúcia é indicada. A Carmen Lúcia é o Flávio feia. Dino é amigo de longa data. Outro foi advogado, né? Então, assim, você acha que eles estão preocupados com isso? Não. Eu não acho que Você estão veja, preocupados né? com A isso. Carmen Lúcia, ela teve a pachorra de fazer piada de harmonização facial no julgamento do Bolsonaro. Onde é que nós vamos parar? Quando uma mulher feia faz troça de harmonização facial. Que ponto o Brasil chegou? E por falar em STF, o ex-assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Tacaliferro Marco, acusou o ministro de ter feito uma perseguição à direita. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.